Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar desse livro, A Lista de Bergoglio. Pelo título dá para ter uma noção que se trata de uma referência, de uma analogia à lista de Schindler, né, que visava salvar pessoas da morte de um regime opressor. E no subtítulo desse livro aqui, o autor Nello Scavo deixa bem claro o conteúdo do livro: os que foram salvos por Francisco durante a ditadura, a história jamais contada. Para contextualizar aqui o conteúdo desse livro, era a década de 70, mais precisamente falando, era ano de 1986, quando os militares deram um golpe de Estado. Esse golpe foi encabeçado pelo coronel Jorge Videla, um milico de direita, que tinha como profissão de fé o catolicismo. Sim, meus caros, houve ditaduras de direita, principalmente na América Latina, e algumas dessas pessoas eram ligados à igreja. O golpe foi instaurado no ano de 1986. A ditadura militar na Argentina durou 7 anos, bem menos tempo do que a ditadura militar no Brasil, que durou 21 anos. Porém, apesar de durar menos tempo, a ditadura na Argentina foi bem mais sanguinária do que a ditadura do Brasil. A ditadura militar na Argentina apontam dados que teve por volta de 30 mil mortos desaparecidos durante esse regime militar. Enquanto na ditadura militar do Brasil, dados mais recentes apontam que houve por volta de 10 mil pessoas desaparecidas ou mortas durante o regime militar. Além dessas ditaduras que ocorreram na Argentina e no Brasil, na América Latina também tivemos outras ditaduras de direita, em nome de um combate à esquerda ou um combate ao chamado comunismo. As ditaduras de direita também ocorreram na Bolívia, no Chile, no Paraguai e no Uruguai, sempre com essa justificativa de combater a esquerda ou o comunismo. No início desse livro aqui, temos o prefácio do Adolfo Pérez Esquivel. Ele foi o cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por lutar ali pelos direitos humanos, precisamente nesse período da ditadura militar na Argentina. A figura central desse livro aqui é o padre Mário Jorge Bergoglio. Esse padre veio se tornar papa, e logo após ele se tornar papa, voltou à tona um assunto. Muitos acusaram de que ele teria compactuado e teria silenciado ali durante a ditadura militar na Argentina. Será que de fato ele compactuou? Será que de fato ele não fez nada? Uma das principais acusações que fizeram contra o padre Bergoglio foi sobre o sumiço pela ditadura de 2 padres jesuítas, o padre Orlando Iorio e o padre Francisco Jálix. Alguns acusaram o Papa aqui, né, que nessa época era padre, de ter compactuado ou até ter entregado esses 2 jesuítas. Será que de fato esse padre Bergoglio não fez nada em prol dos seus irmãos? Faz sentido um Papa desse, que sempre lutou pela causa humanitária, que sempre ajudou os pobres, que era a favor dos direitos humanos, compactuar com a ditadura militar? Nessa época aqui o padre Bergoglio ele era provincial dos jesuítas, né? Então ele era um certo líder ali que estava a par. E de fato esse livro aqui vai narrar, vai explicar, né, que ele sim tentou libertar essas pessoas. Ele de fato agiu sim em prol desses 2 padres, tentou libertar, só que ele não podia mostrar de maneira enfática que era contra o regime, porque senão ele mesmo seria perseguido. E esse livro vai relatar aqui vários testemunhos de pessoas que foram salvas pelo Papa Francisco, né, nessa época que ele era padre ainda, né. Ele ajudou com parte financeira, passaporte, ele chegou a esconder algumas pessoas, né? Ele conseguiu também meio de transporte para as pessoas saírem da Argentina. E nessa época aqui, qualquer pessoa que se opusesse ao regime era morta, era perseguida, né? Crianças, por volta de 500 bebês mais ou menos ali, foram também tirados das suas mães, né? Aí tem aquela praça lá de Maio, que as mulheres, né, vão ali para recordar dos seus filhos que foram perdidos durante a ditadura militar. Então esse livro aqui vai narrar em cada parte uma espécie de testemunho de pessoa que foi salva por Francisco. Então aqui o Bergoglio vai agir de modo silencioso para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Diferente aqui da lista de Schindler, né, que eu fiz aqui uma analogia, a lista de Schindler tinha o nome das pessoas, tal nome, tal nome, tal nome, né, para ser liberto ali da morte. Só que aqui é só uma analogia, tá? Tem aqui alguns nomes de pessoas que foram salvas por intermédio do Bergoglio, mas não temos aqui um número exato, né? As próprias testemunhas que tem aqui, relatam no livro,
fala aqui também que viu que ele também intermediou em favor de outras pessoas. Então tem aqui uma lista de nomes exatos, né? A primeira parte desse livro, então, vai relatar aí os testemunhos de pessoas que foram salvas por intermédio do padre Bergoglio. Já a segunda parte desse livro aqui, que é a parte final, ela vai trazer parte do interrogatório do padre Bergoglio diante da corte argentina. A corte argentina ela vai organizar aqui uma espécie de processo, um interrogatório, para punir possíveis pessoas que teriam contribuído ou compactuado com a ditadura militar na Argentina. E no caso aqui do padre Bergoglio, não foi encontrado nada. Não é à toa que Adolfo Schiavel, garoto do Prêmio Nobel da Paz, né, ele vai defender ali o padre Bergoglio, afirmando de que ele não teria participado e nem compactuado em momento algum com a ditadura militar na Argentina. Né? Então, não encontra nenhuma prova material ali contra o Bergoglio. Em 2007, diante da corte argentina, já aconteceu diferente ali com o padre Christian von Wenesch. Esse padre ele foi condenado por crimes contra a humanidade. Esse padre era um capelão militar ali, né, que estava aliado aos militares. Ele foi condenado à prisão perpétua por crimes de sequestro, tortura e homicídio. Esse sim, encontraram materialidade contra ele e ele foi punido. Infelizmente, alguns membros da igreja de fato eram ligados à ditadura e apoiaram. Bem diferente do padre Jorge Mário Bergoglio, que quando se tornou papa a gente viu essa evidência e o zelo pelo próximo, né, essa luta contra a guerra, essa busca de humanidade, de paz, de respeito, né, e sobretudo essa luta sobre os direitos humanos, de enxergar no outro uma vida que deveria ser respeitada. Obrigado por assistir esse vídeo. Essa foi uma simples resenha, né, bem resumida aqui, sobre o conteúdo do livro e sobre esse contexto em que ocorre essa história. Beleza? Para mais conteúdos como esse, assine o canal e deixe seu like, é bem importante. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.